Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. O tema da... Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar compartilhando a palavra de Deus com você. Nesse instante, antes de tudo, eu gostaria que você fizesse esta oração comigo para que nós venhamos aí a compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Fala conosco através da tua palavra, edifica os nossos corações, alcança cada vida, cada ser, a cada viver, Senhor. Em nome de Jesus, atua sobre a casa, sobre o lar, quebra toda guião e toda obra contrária. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Abramos a palavra de Deus em Gênesis 25, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma passagem que é muito peculiar, né, a nós, porque muitas pessoas já pregaram sobre este capítulo 25. Observe bem que vemos aqui que Esaú, ele tinha saído para caçar, mas ele chegou cansado e estava Jacó cozinhando umas lentilhas, não é? E vemos aqui que Esaú estava totalmente estressado, né? Estava totalmente estressado. Aí pediu para o seu irmão aquelas lentilhas, né? E seu irmão, aproveitando-se da fraqueza do seu... E o seu irmão se aproveitando da fraqueza, né, de Esaú, observe bem que disse para ele vender a sua primogenitura. A primogenitura, como nós podemos aqui estar observando e tendo aí uma certa sabedoria com respeito a isso, nós vemos que a primogenitura, ela era sempre do filho mais velho. Se o pai morresse, além de tomar posse, não é, das coisas do pai, né, até em dobro da herança, ainda ele era o primeiro da família no lugar do pai. E ele tomava conta de todas as propriedades, não é? Então observamos aqui que naquele momento que Esaú chegou da caça, que diz a palavra aqui que ele estava cansado, diz a palavra aqui que ele estava com fome, né? Então observe bem que isso é, na verdade, uma fraqueza, não é? Nós temos que tomar cuidado com o estresse. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ficam estressadas devido
às lutas, às situações difíceis, às adversidades e ficam fragilizadas. E essa fragilização é muito perigoso na nossa vida espiritual. Porque nós também, de uma certa forma, quando o inimigo nos apresenta algo, nós podemos estar o quê? Propensos a querer aquele algo em troca daquilo que Deus nos deu. Não é assim que acontece? Ah, porque eu procurei emprego o dia inteiro e não achei, eu estou estressado, estou com fome, estou cansado. E o que acontece? Aí a pessoa ela quer procurar algo para suprir aquela carência ou suprir aquele estresse. Mas a pessoa nunca dobra o joelho, a pessoa nunca busca a presença de Deus para preencher aquele estresse, para aliviar aquele estresse. Mas a pessoa quer se desestressar com outro tipo de coisa, não é? Isso é bem patente. E muitas vezes esse outro tipo de coisa pode ser algo pecaminoso, não é? Ah, porque eu vou, sabe o que é? Eu estou cansado, então eu vou descontar na minha esposa, eu vou descontar aí no meu filho, eu vou descontar no meu pai, na minha mãe, porque eu procurei o dia inteiro, emprego, vamos supor, né, emprego, eu fiz, o dia inteiro eu fiquei estudando, porque o dia inteiro eu fiz isso, fiz aquilo, porque, né, a dona de casa, porque eu trabalhei o dia inteiro, fiz um monte de coisa dentro de casa, e sabe, eu estou estressada, eu estou estressado. Então a pessoa, a tendência dela é sempre procurar alguma coisa para se desestressar. Né? É sempre procurar alguma coisa que possa, muitas vezes, fazer esvairir aquele tipo de estresse ou suprir aquele tipo de estresse. Então, meu amado e minha amada irmã, veja bem a forma como Esaú ele quis desestressar, ou seja, ele quis ali suprir aquela carência que ele teve, aquele cansaço físico, né? Veja bem como é que ele quis aquela fome, né? Foi através de quê? Através do quê? De um suprimento de umas lentilhas, e ele acabou vendendo a sua primogenitura, né? Então, veja bem, qual é mais importante? Não é a nossa primogenitura? Tem muitos que, infelizmente, nós devemos tomar o cuidado, eu e você devemos tomar o cuidado, para que nós não venhamos a negar a nossa primogenitura. Né? Porque muitas vezes vemos as últimas situações que estão acontecendo no mundo, nós muitas vezes queremos confiar em fulano, beltrano e ciclano, por causa de muitas vezes, né, de uma decepção. Me decepcionei com tal pessoa, agora eu vou ficar estressado. Decepção é porque alguém prometeu algo para você, decepção com a política, decepção com as igrejas, né, decepção. Então, meus amados, nesse mundo nós vamos ter realmente decepções, mas isso não deve tomar lugar para vir o quê? Para vir arrancar de nós a nossa primogenitura. Então é isso que nós devemos aprender. Porque Jacó, ele trocou a sua primogenitura. Por um cansaço, por um estresse, ele trocou a sua primogenitura. E a Bíblia não diz aqui, mas veja bem, talvez ele até esteja estressado porque ele foi ali atrás de uma caça, né? Ele foi atrás de uma caça porque ele era caçador, e ele não pegou essa caça. Então ele poderia estar completamente desanimado, não é? Desanimado, estressado. Ele estava ali com a sua cabeça cheia. Poxa vida, não consegui nada hoje. Eu fui atrás de uma caça e não consegui. Mas, no primeiro momento que ele ficou com fome, no primeiro momento, no primeiro instante que ele estava completamente estressado e cansado, ele vendeu a sua primogenitura, né, por lentilhas. E o diabo sempre vai oferecer, meus amados. Vemos que o mundo ele sempre vai querer oferecer lentilhas para mim e para você. Mas será que vale a pena nós trocarmos a nossa primogenitura por lentilhas? Será que vale a pena, meu amado? Você trocar a sua esposa, o seu casamento estável, os seus filhos, né? Trocar muitas vezes o seu emprego, trocar muitas vezes, né? Porque está estressado, porque estou assim, porque estou assado. Trocar tudo isso por lentilhas? Tem muita gente que troca, né? Tem muita gente que, infelizmente,
por um problema familiar, por não saber resolver esse problema, o que acontece? A pessoa pega e troca a sua esposa por lentilhas. Só para querer o quê? Só para querer criar, só para querer usar como se fosse uma fuga, né? Uma fuga, uma coisa. Ah, porque eu não aguento mais ver a minha esposa, não aguento ver meu esposo. Ah, porque eu não suporto mais, porque não dá. Meu irmão, veja bem, isso aí, e muitas vezes vem oportunidades que o inimigo apresenta para querer o quê? Para querer suprir a necessidade da pessoa de uma forma totalmente fora da palavra de Deus. E o que acontece? A pessoa acaba perdendo a sua primogenitura. E muitas vezes nunca mais vai resgatar essa primogenitura. Não resgata mais. Não resgata. E a gente vê que um abismo puxa outro abismo, como diz o Salmo 42, versículo 7. Porque Esaú, ele perdeu a sua primogenitura, e aí ele deu uma brecha para que lá na frente, para que Isaac abençoasse Jacó lá na frente. Veja bem, o que aconteceu? Ele deu a sua primogenitura. Aqui nós vemos que ele pegou, na verdade, ele desprezou a sua primogenitura por causa do cansaço, porque talvez não tivesse pegado ali a caça, por causa do estresse, né? Ele perdeu a sua primogenitura, preferiu as lentilhas, e lá na frente nós vemos que ele perdeu a bênção de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Devemos tomar cuidado, né? Porque se nós damos esse tipo de vazão ao inimigo, ele sempre vai encontrar brecha na nossa vida. Sim, ele vai encontrar brecha. E sempre vai estar nos roubando. A cada dia mais, a cada momento vai estar nos roubando. Muitas vezes, então, nós devemos tomar cuidado. A palavra do Senhor nos informa que todas as nossas cargas nós devemos colocar em quem? Em Jesus Cristo. Meus amados, que nós não venhamos a ficar estressados com o mundo, estressados com fulano, beltrano e ciclano. Por quê? Porque senão nós vamos perder a nossa primogenitura, sabe? Não vamos trocar, sabe, um conforto passageiro, alguma coisa que fosse igual um êxtase, né? Que vai muitas vezes trazer aquele aplacamento daquele desconforto, que vai trazer muitas vezes, vai trazer um certo prazer. Então, que nós não venhamos muitas vezes utilizar de coisas passageiras deste mundo para querer aliviar o nosso estresse, porque essas coisas passageiras são lentilhas. Tá certo? São lentilhas que o inimigo muitas vezes nos oferece para que nós venhamos a perder a nossa primogenitura. Sabe? Que nós não venhamos a ser assim, meus irmãos. Que nós venhamos a tomar cuidado, que nós venhamos a vigiar, além do campo material. Por quê? Porque nós temos sentimentos, sim. Nós nos estressamos com facilidade. Mas isso não significa que nós devemos largar, sabe, a nossa primogenitura por causa de qualquer tipo de coisas, né, que são passageiras, que na verdade são verdadeiras lentilhas, que nós não venhamos a agir dessa forma. Agora vamos abrir a palavra de Deus, aqui em Daniel, no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se nós vamos continuar no texto, veremos que Daniel, não é, como nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 8, ele assentou no seu coração, né? Ele fixou no seu coração, ele determinou no seu coração, né? Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então aqui, meus amados, nós vemos que Daniel, ele determinou, né, que ele não ia se contaminar com o manjar do rei. Por quê? Porque Daniel sabia que aquela comida ali de Babilônia era uma comida consagrada a quê? Aos ídolos. Então vemos que ele não se deixou contaminar, não é? Então Daniel, ele já tinha criado uma resolução no seu coração, que ele ia comer só legumes, né? Ele ia comer só legumes, só ia comer vegetais. E é bem interessante isso nós estarmos notando, porque Daniel, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele queria se consagrar a Deus, não é? Ele sabia
que qualquer tipo de contaminação, por ele ser até mesmo um verdadeiro hebreu, um israelita, ele não poderia se contaminar. Sendo um judeu, ele não poderia se contaminar, porque ele era um servo do Senhor. Ao contrário de Esaú, que na verdade vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Daniel preferiu muitas vezes se abster daquela comida e daquela bebida, né? Porque ele se absteu do vinho também. Olha só que coisa maravilhosa. E vemos, se nós formos continuar aqui, vemos que ele ficou 10 dias só comendo legumes. Só comendo legumes, não tocou na carne, não tocou em bebida, não tocou em nada de nenhum tipo de manjar que fosse saboroso. Mas ele preferiu comer o que? Legumes. E Deus o exaltou, né? Então, meus amados, isso é uma aprendizagem para mim e para você. Que se nós nos consagrarmos a Deus, nos abstermos dos manjares desse mundo, do Deus desse século, né? Porque nós sabemos que este mundo ele está debaixo de um sistema maligno, né? Como diz ali 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse mundo está debaixo de um sistema maligno. Nós temos que entender e ter inteligência também, nós devemos ter sabedoria da parte de Deus, e não muitas vezes achar que é uma religiosidade, né? Porque a religiosidade ela pode acontecer também. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós devemos saber definir. É o que foi falado no outro culto. Nós devemos saber filtrar pela palavra de Deus todas as coisas que chegam até nós. Para quê? Para que nós não venhamos a nos contaminar. Para que nós não venhamos nos afastar do Senhor. Porque as lentilhas desse mundo, ou os manjares desse mundo, que apesar que pareçam ser saborosos, eles vão acabar com a nossa vida, meu irmão. É isso que o inimigo ele quer de mim e de você. É isso que o inimigo quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos a ficar longe da presença de Deus. E como é que ele vai fazer? Ele vai trazer oferecimentos para mim e para você. Oferecimentos, né? Então nós vemos que aí, é como já foi falado, né? O inimigo ele vai tentar de todas as formas. Ele vai apresentar, pô, mas você está servindo a Deus? Você ainda está continuando desse jeito? Muitas vezes é aquilo que foi falado por um motivo de fraqueza, de cansaço físico, cansaço mental. Muitas vezes achando que as coisas não vão ter uma solução, né? Porque o mundo nos apresenta isso. Né? Porque o diabo ele lança isso na nossa cara. O diabo a todo momento ele quer desanimar o servo e a serva de Deus. Então ele quer que nós venhamos a nos contaminar com o quê? Com os manjares desse mundo. Manjares, veja bem, que é uma coisa gostosa, uma coisa saborosa, que o inimigo ele apresenta, sabe? De uma maneira para nós, como se fosse uma coisa gostosa, uma coisa saborosa, mas quando nós provamos aquilo, nós vemos que não é nada daquilo. Não é? Parece que as coisas elas não têm gosto, parece que os nossos olhos são abertos. É o que aconteceu ali com Eva. O inimigo apresentou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto como se fosse uma coisa saborosa, uma coisa maravilhosa. Para quê? Para que Eva desistisse de acreditar em Deus, naquilo que Deus disse. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. O inimigo fez com que ela desistisse. Você está entendendo? Porque talvez ela pensou também, Deus está me enganando, né? Eu não vou morrer nada. O diabo introduziu isso no coração dela e a Eva aceitou. O que é que eu e você estamos aceitando? O que você está aceitando na sua vida? Qual é a palavra? O que o inimigo tem te oferecido como manjar? Que você está parando de orar, que você não ora mais, que o desânimo está tomando seu coração, que os manjares desse mundo estão acabando de entrar no seu coração. O que é? O inimigo sempre vai apresentar para mim e para você algo que vai momentaneamente suprir as nossas necessidades. Mas com o decorrer do tempo você vai ver que aquilo ali não passa de miragem, né? Não passa de um alimento que não tem consistência, mas vai terminar e você vai cair no vazio. Então, é isso que o inimigo vai fazer. Para quê? Para nos tirar da presença de Deus. E o inimigo, veja bem, tem muitas coisas para nos apresentar, meu irmão. Tem muitas coisas. O inimigo tem várias coisas nesse mundo aqui que vai tentar a mim e a você. Sim, para nos tirar da presença de Deus. Não tem problema.
pode comer isso aqui, Deus não liga. Ah, porque sabe o que é? É porque Deus te abandonou, então agora você não tem mais o Espírito Santo na sua vida, agora você pode pegar e pode se afundar mais no pecado. Você está entendendo? O inimigo, ele engana, hein? Cuidado com o inimigo, é enganoso. Ele quer destruir a minha e a sua vida. Você está entendendo? Fica desesperado. Ah, você não vai arranjar emprego nada. Ah, as coisas para você está buscando as coisas e não está melhorando nada. Então pode cair no pecado à vontade. Para suprir essa aflição que você tem na sua vida. Não é isso que o inimigo faz? Ele quer nos tentar a fazer aquilo que parece até, sabe, que vai suprir nossas necessidades. Mas não vai. Nós vemos, por exemplo, lá como nós acabamos de ler, né? Lá em Gênesis capítulo 25, Esaú, na hora, ele achou uma coisa boa, aquela lentilha. Não é que ele achou uma coisa boa? Ele achou coisa maravilhosa. Pô, agora eu vou suprir a minha fome, eu vou comer adoidado, né? Agora eu vou estar me suprindo. E diz a palavra que no momento ele desprezou a sua primogenitura. Mas depois que caiu a ficha, ele pegou e quis perseguir o seu irmão. Olha só. Hã? Será que tem que cair a ficha? Né? Então cuidado com aquilo que você faz na sua vida, hein? Porque na hora que cair a sua ficha, você fala, poxa vida, eu perdi. Perdi meu casamento, perdi a pessoa que eu amava, eu perdi o meu emprego, eu perdi aí o meu ministério, eu perdi. Então, quando a pessoa no momento, a pessoa ela não tem uma reflexão da importância daquilo. No momento, a pessoa ela quer suprir aquela necessidade, muitas vezes necessidade carnal. Né? Quer suprir aquela vontade, aquela volúpia, sabe? De querer suprir, de querer resolver, de querer ter. Mas quando ela pega e cai em si, aí a pessoa vê o quanto de bobagem que ela fez. Então que eu e você venhamos tomar cuidado, porque aqui nós vemos em Daniel, ele determinou, não, eu não vou arredar, não vou comer, não vou me contaminar. Não é? Eu não vou contaminar com as iguarias do rei. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Não vou me contaminar com o vinho do rei. Eu não vou me contaminar. Eu e você não podemos nos contaminar. Não podemos, né? Nós devemos tomar cuidado. Porque a contaminação, meu amado, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. E tem determinados tipos de contaminação que quando a pessoa ela se contamina, ela fica com aquela consciência pesada durante muito tempo. Por que que eu fiz isso? Perdi a presença de Deus, eu perdi minha família, perdi minha casa, eu perdi aí tanta oportunidade porque eu comi o manjar do rei, né? Porque eu peguei e me envolvi com coisas que não deveria, só para suprir uma necessidade carnal. Eu fiz coisa que não devia ter feito. E tem gente que, infelizmente, a pessoa sofreu uma vez, já está sofrendo pela segunda, está sofrendo pela terceira, pela quarta vez e nunca aprende. Aí na hora que Deus pega e fala assim, ó, acabou, para você acabou. Deus vai ser culpado? Ah não, sabe o que é? Porque Deus não tem misericórdia de mim. Pô, meu irmão, quantas oportunidades que Deus deu para você? Quantas oportunidades? Mas não, a pessoa sempre tem que voltar para o vômito. A pessoa sempre tem que voltar e experimentar as iguarias do rei deste mundo. Sabe? Do Deus desse século. Tem que experimentar as iguarias. A pessoa não pode se abster. Sabe? Não pode buscar Deus, não pode aí pegar e falar, Deus tenha misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas. A pessoa não sabe se humilhar. Não, mas tem que se envolver com as iguarias do Deus deste mundo. Tem que se envolver. Tem que viver de lentilha. Vai vivendo de lentilha. Vai comendo lentilha. Meu Deus do céu. Sendo que Deus tem coisas maravilhosas, coisas preciosas, coisas tremendas. Não, vou viver de lentilha agora. Não tem gente que nunca aprende? Tem gente que nunca aprende. Vai comer lentilha o resto da vida. Meu Deus do céu. Né? Que nós venhamos a tomar cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu amado.
Que Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia mesmo. Porque Deus ele não preparou para mim e você comermos lentilhas. Deus não preparou para mim e você vivermos dependendo de Satanás, porque Satanás só tem o pior para mim e para você. Os alimentos de Satanás são porcaria. Os alimentos de Satanás são coisas que não vão verdadeiramente suprir a minha e a sua alma. O que pode suprir a minha e a sua alma, o nosso coração, o que pode suprir é só Jesus Cristo, é só Ele, porque Ele disse para a mulher ali Ele disse para a mulher samaritana, não é? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então Deus ele tem água em abundância, a água do Espírito Santo, a água que mata a minha e a sua sede. Jesus ele é o pão da vida que pode o quê? Suprir cada uma de nossas necessidades para nós ficarmos completamente satisfeitos. Meu irmão, rejeite, por favor, rejeite as iguarias do rei, rejeite as iguarias que o inimigo te apresenta, rejeite tudo aquilo que o inimigo ele quer colocar na sua vida, um suprimento carnal que na verdade é algo passageiro, é algo que não tem substância, é algo que você vai sofrer pro resto da sua vida. É terrível. É terrível, meu irmão. Terrível, não é? Temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Será que você vai viver a vida inteira buscando essas coisas? Tome cuidado. Porque não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Deus, ele tem o maná do céu. Deus, ele tem o pão da vida, que é Jesus Cristo. Deus tem a água do Espírito Santo a nos oferecer para que eu e você sejamos abençoados e fortalecidos no Senhor. Mas se eu rejeito aquilo que Deus ele me oferece, se eu quero trocar a presença de Deus, se eu quero trocar Jesus que é o pão da vida, a água que mata a minha sede, por outra coisa, por lentilhas, ou pelo manjar do rei, o que eu posso fazer? Pelo manjar do rei desse século, do Deus desse século, o que Deus pode fazer, meu irmão? Isso é uma decisão sua. Porque a pessoa pode se encher com as coisas desse mundo aqui, pode pegar e, pode se esbanjar com as coisas desse mundo aqui, pode comer o manjar desse século, né? Do Deus desse século, pode comer o manjar do Deus desse século, pode se encher, se entupir com as lentilhas que o inimigo oferece. Mas uma coisa eu sei, a pessoa nunca vai ser feliz, nunca vai ficar satisfeita, porque ela vai sempre querer mais um. Sempre vai querer. E ela não vai parar. E vai querendo, vai querendo, vai querendo. E não supre. E não traz o verdadeiro, não traz a verdadeira provisão. Não traz o verdadeiro, aquela verdadeira suprimento de fome. Não traz. A pessoa continua ficando com fome e vai querer mais, e vai querer mais. E a pessoa vai querer mais, vai querer, e nunca vai ser suprida. Nunca. Porque quem pode suprir o meu e seu coração é só Jesus Cristo. É só o Deus Todo-Poderoso. É só aquele que criou a mim e a você. Então preste atenção. Aqui em 1 Reis 19, no versículo de número 3 diz assim: o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas, uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque muito comprido
te será o caminho. E levantando-se, pôs e comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vejamos aqui que Elias, um homem dos milagres, não é? Um homem que foi usado por Deus no Monte Carmelo e o Senhor respondeu com fogo. Um homem que dizia que estava sempre na presença de Deus. Olha só que coisa maravilhosa Elias, né? Um homem grandiosamente, um homem de milagres, mas de repente, numa titubeância, em meio ali a uma ameaça por parte de Jezabel, observe que ele começou a recuar da função que foi lhe dada, que era justamente o quê? Que era justamente manifestar o reino de Deus ao povo de Israel. Observemos Elias, não é? Um homem que foi usado grandemente ali no Monte Horebe, fez o fogo cair. Um homem que dizia que estava na presença de Deus. Um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor para fazer a água cair sobre a face da terra, não é? Olha só, um homem que trouxe seca ali em Israel. Mas de repente, observe bem, por causa da ameaça de Jezabel, ele pegou e fugiu, né? Ele fugiu, ficou desanimado, ele quis pedir a sua própria morte. Então, meus amados, veja bem que muitas vezes nós somos desse jeito, né? Muitas vezes, eu sou um homem de Deus, eu faço e aconteço. Porque Deus está me usando. Porque Deus está realizando através da minha vida. Sim, Deus ele pode realizar através da minha e da sua vida. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, ou quando nós achamos que estamos sendo usados por Deus, saiba que sempre vai haver uma fraqueza sobre as nossas vidas. Sempre vai haver uma fraqueza na onde vai apontar, né, que o inimigo ele vai vigiar, ele vai olhar as nossas atitudes, ele vai observar uma fraqueza que a gente tem, e ali ele vai usar, o inimigo sempre vai utilizar uma pessoa, uma situação para nos travar nas coisas do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos a fugir, para que nós venhamos a retroceder, não é? Para que nós não venhamos a fazer os propósitos de Deus. Foi isso que aconteceu com Elias, não é? Porque Elias naquele momento ele ficou com medo de Jezabel. E vemos que Elias ele já desanimou do ministério. Eu quero jogar meu ministério para o alto, porque eu não estou aguentando mais. Eu faço para Deus e parece que nada acontece. Eu faço, mas não acontece nada. Veja bem que Elias até dormiu, né? Dormiu demais, né? Elias ele ficou desanimado, que até mesmo ele preferiu dormir do que enfrentar a situação. Tem gente que dorme e não quer enfrentar a situação, tem gente que dorme. Eu vou dormir porque eu não estou aguentando mais a situação. Eu vou dormir porque agora eu não estou mais suportando, porque não estou aguentando. Meu amado, veja bem que aqui nos versículos que se seguem, diz a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, que o Senhor, naquele momento que Elias estava dormindo, ali que estava totalmente desanimado, o Senhor mandou um anjo até ele. E o anjo colocou um pão e colocou água. Meu Deus do céu, olha só, o Senhor ele quer nos alimentar, sabe? O Senhor ele quer trazer provisão para mim e para você, que nós venhamos, meu amado, a tomar dessa provisão. Essa provisão é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão da vida. A água da vida é o Espírito Santo, porque Ele quer que nós venhamos a continuar. Deus ele não quer que eu e você sejamos travados no nosso ministério. Não é isso que Deus quer para mim e para você, mas o Senhor quer que nós venhamos, sabe, a enfrentar as lutas de frente, porque o Senhor vai na nossa frente, o Senhor vai abrir o mar vermelho, o Senhor vai fazer com que a tempestade pare, o Senhor ele vai fazer, sabe, que nós venhamos a ser muito mais que vencedores, mas nós devemos nos alimentar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, não fique alimentando o seu coração, sabe, muitas vezes de tristeza, achando que as coisas estão ruins, achando que Deus não está olhando para você. Não se alimente, sabe, do desespero, não
se alimente, sabe, da desesperança, não se alimente sabe, de decepções, não se alimente de amargura, não faça isso, meus amados. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos a nos alimentar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que nós venhamos a beber a água da vida, que é o Espírito Santo. É o Senhor, porque nós temos uma caminhada muito grande, nós temos que chegar até o Monte Horebe, na onde o Senhor está, na onde Ele tem resposta para mim e para você. Será que nós vamos parar? Será que nós vamos desanimar? Não é isso que Deus quer para mim e para você. O Senhor quer que nós venhamos nos alimentar do Senhor Jesus. Nos alimentar daquele que é o pão da vida. Aquele que é a água da vida. É isso que Ele quer. Ele quer que nós venhamos a beber o vinho, que na verdade, nós vemos aí que é o suco de uva, que simboliza o seu sangue. Muitos estão deixando de tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque sabe o que é? Porque eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de ciclano, porque eu prefiro ficar sem... Meu irmão, então não tem esse negócio aí. O melhor de tudo é pedir perdão e participar da ceia, tá certo? Porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o que nos alimenta. Jesus é que dá força ao nosso coração. É Ele que faz com que nós venhamos a vencer as lutas, as situações. E Jesus, Ele é o alimento completo para mim e para você. Ele é o nosso alimento. Ele é aquele que pode verdadeiramente trazer nutrientes para o meu e o seu espírito, para que nós venhamos a nos fortalecer nesse mundo. Porque sem Jesus, meu amado, nós não podemos fazer nada. Não adianta, é só Jesus Cristo. Se você se alimentar das coisas desse mundo, meu amado, você estará completamente perdido. Você vai cair na apostasia. Você vai cair o quê? Você vai cair nas heresias. E você vai se afastar cada vez mais da presença de Deus. E o diabo, ele vai, te devorar também. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Lá em 1 Pedro 5, versículo 8, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então nós devemos prestar atenção nessas coisas aí, meus irmãos. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós venhamos a comer o pão que é Jesus Cristo, a água da vida, que é o Espírito Santo, o vinho, que é também o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos fortalece. Então, nesse instante, eu convido você a fazer esta oração. Pai querido, Pai Santo, nesse instante tenha misericórdia de nós, ó Pai. Precisamos da comida do Teu, Senhor meu Pai, do Senhor e Salvador. Pai querido, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós venhamos a comer do pão que é Jesus Cristo e beber do sangue, que é o sangue de Jesus vertido na cruz. E que o Senhor também venha matar a nossa sede, Senhor, através do Espírito Santo, que é água viva, Senhor meu Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nos fortalece através da Tua palavra. Nos capacita, Senhor meu Pai, a ter fé. A andar, Senhor meu Pai, de acordo com a Tua vontade. Quebra todo tipo de aguilhão, toda obra contrária. Destrói toda aniquilação do inferno. Meu Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabemos, ó Pai, que o inimigo está a todo momento nos oferecendo manjares deste mundo. O inimigo está a todo momento, Senhor, oferecendo os pratos, oferecendo as lentilhas. O inimigo está a todo momento, Senhor meu Pai, querendo que nós venhamos a comer as coisas dessa vida, meu Pai, mas nós sabemos que esses pratos são consagrados a Ele, Senhor meu Pai. Meu Deus, mas que nós venhamos a comer, Senhor meu Pai, o melhor do Teu reino, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que enche o nosso coração, aquele que traz alegria, aquele que traz paz. Aquele, Senhor meu Pai, que edifica a nossa família, aquele que nos fortalece, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece cada guerreiro e cada guerreira que está ferido, está machucado. Que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, abençoando e fortalecendo, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Que Deus, querido e minha querida, te abençoe em nome de Jesus e seja fortalecido para a glória de Deus. Amém.
Fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.